Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós temos uma situação bem interessante para mostrar para vocês, porque mostra uma declaração muito forte aqui de Nancy Pelosi e isso demonstra também como as coisas estão se encaminhando sim para um confronto cada vez mais direto, porque quando ofensas pessoais começam a ser proferidas, é porque alguns passos, algumas linhas de não retorno já foram ultrapassadas. Essa matéria aqui, para quem não conhece o site Breitbart, é divulgada em um site que é considerado pela mídia liberal globalista como sendo da extrema-direita. Esse aqui é um apoiador, ou pelo menos foi um apoiador do Donald Trump na primeira eleição dele, e muito possivelmente será agora nessa campanha, né? Então, só para vocês se localizarem onde é que está sendo divulgada a matéria, que é, não, de qualquer maneira, muito importante, embora tenha sim um viés. Então, a Nancy Pelosi se encontrou com o Dalai Lama, falou algumas coisas importantes ali, e aqui, segundo a matéria, Xi Jinping correu para o Tibete depois disso. Então, eles usam a palavra ditador para se referir ao Xi Jinping, dizendo que ele correu ao Tibete na quarta para se encontrar com autoridades do Partido Comunista, depois que a ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e um grupo bipartidário do Congresso se reuniram com o Dalai Lama na Índia. Para quem não conhece, o Dalai Lama é o líder espiritual exilado dos tibetanos, tem 88 anos, cuja língua, cultura e religião estão sob constante ataque de Xi Jinping, que ele chama de tirania e tal, toda a retórica, né, de colocar o Xi como um ditador. Não estou aqui para dizer se ele é ou não é um ditador, todo mundo já conhece a minha opinião a respeito do comunismo. Entre outras depredações, o governo chinês reivindicou o poder de controlar a reencarnação espiritual do Dalai Lama. É mais ou menos algo parecido com aquilo que a gente comentou dias atrás aqui a respeito da Igreja Católica, que acabou fazendo ali um acordo com Xi Jinping, onde os bispos da Igreja Católica na China tinham de uma certa maneira ser aprovados pelo Xi Jinping ou pelo Partido Comunista, ou seja lá qual organização lá que faça isso. Então eles querem fazer isso também com o Dalai Lama, que é um líder muito conectado com os liberais aqui do Ocidente, né? Ele não está conectado com os conservadores como Trump, Orbán, não, ele é um líder que está nitidamente alinhado aí com a mesma linha ideológica do atual Papa, digamos assim, né? Então, Pelosi e os representantes do Congresso reuniram-se com o Dalai Lama em Dharamshala, uma cidade do norte da Índia, nos Himalaias, onde o líder religioso tibetano exilado residiu durante a maior parte da sua longa vida. O grupo também se reuniu com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em Nova Delhi, durante a viagem à Índia. Eles querem, com toda a força, o apoio da Índia nesse confronto com a China, porque a Índia ela já é um gigante por si só, tal e qual a China, né? Ela só não é tão tecnológica, embora tenha pessoas lá que... Porque a Índia ela se divide muito, né? Ela tem um espectro muito grande de população, então, por um lado, tem gente ultra rica, existe uma tecnologia muito grande, eles têm até armamentos nucleares, etc., só que não há uma grande divisão desse conhecimento, né? Porque, por outro lado, por conta das castas, existem também pessoas, uma grande massa, né, de pessoas muito pobres e desprovidas de estudo, etc., né? Então, ela não se equipara exatamente com a China. Em alguns quesitos ela ganha, em outros ela perde. Mas, para os Estados Unidos que querem confrontar a China, a Índia seria um aliado importantíssimo, né? Mas a Índia tem buscado mais seus próprios interesses, né, do que se alinhar aí totalmente com os liberais aqui do Ocidente ou com os Estados Unidos, seja com Trump ou o que for. Mas eu acho ainda mais fácil o Narendra Modi se alinhar com o Trump do que com a turma do Biden, né? E aí a Nancy Pelosi, né, provocou Xi Jinping, dizendo que o Dalai Lama seria muito mais lembrado pelos historiadores do que ele, né? Então, o que ela disse? Abre aspas, Sua Santidade Dalai Lama, com sua mensagem de conhecimento, tradição, compaixão, pureza de alma e amor, viverá por muito tempo e o seu legado viverá para sempre. Mas você, o presidente da China, irá embora e ninguém lhe dará crédito por nada. Fecha aspas. Isso é forte, né? Um deputado, Michael McCaul,
dos republicanos do Texas, ainda disse o seguinte: ainda tem esperança de que um dia o Dalai Lama e o seu povo regressem ao Tibete em paz. Ele disse que ele e sua esposa Linda ficaram honrados em se encontrar com o Dalai Lama e reafirmar que o Tibete tem direito à autodeterminação livre de repressão, porque o Tibete está sob domínio chinês hoje. Mesmo tendo sofrido violência nas mãos do PCC, o Dalai Lama manteve a paz interior e continua a pregar a compaixão, disse ele. Na verdade, o Dalai Lama, quando houve a tomada do Tibete, ele fugiu para a Índia, né? E depois da Índia ele caiu nas graças dos liberais ocidentais e tem estado nela até hoje, né? Ele era um jovem quando ele fugiu, né? Então ele tem estado a maior parte da vida dele, a grande maior parte da vida dele, fora do Tibete. Eu não sei exatamente que idade ele tinha, mas eu me lembro muito bem das fotos. E eu vou chutar aí que ele podia ter menos de 40 anos quando ele fugiu de lá. Então, aproximadamente 35, eu imagino, talvez menos. Então, ele está com 88, então a maior parte do tempo dele ele esteve longe do povo do Tibete. Então, o Congresso norte-americano aprovou um projeto de lei em 12 de junho, instando a China a colaborar de forma produtiva com o Dalai Lama e outros líderes tibetanos para resolver disputas sobre... Ah, não. Bom, nem sei se é o Congresso da China. Bom, o Congresso chinês não mantém conversações formais com o Dalai Lama desde 2010. Acho que é um projeto chinês esse aqui. O projeto de lei rejeitou as afirmações da China de que o Tibete é e sempre foi território puramente chinês e apelou a Pequim para cessar a sua propagação da desinformação sobre a história e a cultura tibetanas. Então aqui a gente percebe claramente, a Nancy Pelosi não é uma qualquer, vocês sabem que ela já foi aí líder do Congresso, né, e ela é uma pessoa aí altamente influente dentro dos liberais. Esse aqui é o Dalai Lama, vocês todos acompanharam aquele episódio com aquela criança, né, o escândalo aí que correu internacionalmente. Mas enfim, isso são fatos que a gente não deve tratar muito aqui para que o vídeo continue de pé, né? Agora isso aqui, ó, Xi visa supremacia militar ao reorganizar as forças armadas da China. Então eles estão se preparando para o confronto. Quando você prepara uma determinada força é porque está cogitando usá-la, né? A Europa está se preparando para a guerra, os Estados Unidos, a China, todo mundo, né? Vai acontecer? Só Deus sabe, mas as coisas têm indicado nesse sentido por enquanto, né? Se as coisas estão indo em uma determinada direção, você pode presumir que elas continuarão indo até que algo reverta esse caminho. Mas enquanto o caminho está sendo traçado e o caminho é de guerra, nós podemos imaginar que é para lá que a gente está indo. Então, o presidente da China sublinha a necessidade de reformas contínuas à medida que reforça o seu controle sobre o Exército de Libertação Popular. Isso aqui já está no site Al Jazeera. A China está reorganizando suas forças armadas com o objetivo de eventualmente ultrapassar os Estados Unidos. Ela tem dado à Ilha Democrática de Taiwan e ao resto do mundo uma indicação de sua crescente capacidade militar nos últimos meses. No período que antecedeu as eleições de Taiwan, em janeiro, a esfera da informação da ilha foi bombardeada com ataques cibernéticos coordenados e campanhas de desinformação. Pequim reivindica Taiwan como seu e não descartou o uso da força para colocar a ilha sob controle. Após a posse do governo de Taiwan no mês passado, o poderio militar chinês estava em plena exibição quando as forças armadas chinesas cercaram Taiwan por 2 dias de exercícios, durante os quais a mídia estatal chinesa divulgou um vídeo animado mostrando mísseis chovendo sobre as principais cidades de Taiwan. Então, você imagine aí o terror, principalmente das pessoas mais pobres da ilha, né? Diante de tais ameaças. Por que os mais pobres? Porque os mais ricos com certeza já estão cavando seus bunkers, né? Ou talvez até saindo do país. Após os exercícios, um porta-voz militar chinês disse que as forças armadas do país permaneciam totalmente preparadas, altamente vigilantes e prontas para tomar medidas resolutas quando se tratasse de Taiwan. Agora, dizem que Taiwan ele tem armamentos altamente poderosos que poderiam por si só por Taiwan, causaram uma destruição muito grande no litoral chinês, porque Taiwan, para quem não sabe, está ali no litoral da China, né? E a maior riqueza, a maior quantidade de fábricas e tudo mais que a China possui estão no litoral, né? O interior do país é mais agrário, mais desértico e mais pobre por consequência, né? Então, se Taiwan tem realmente um armamento altamente
sofisticado e a China não conseguir barrar esse armamento, que também não seria tão difícil porque estão muito próximos ali no litoral, então Taiwan também poderia causar um estrago muito grande contra a China. E depois, né, teriam outros adversários, a Coreia do Sul, o Japão, o próprio Estados Unidos, a Austrália. Enfim, a coisa está indo aí para um lado complicado. E para finalizar, só uma matéria aqui bem interessante, mas não vamos ficar muito tempo nela, é só o fato de que um grupo pró-vida renovou o endosso a Donald Trump, né? Então, fica bem claro nos Estados Unidos que a esquerda democrata é pró aquela prática de encerrar a vida das crianças, né, enquanto elas estão ainda em gestação dentro dos ventres de suas mães, e por isso esses grupos aí estão se alinhando, endossando a candidatura de Trump, né? Segunda-feira é o aniversário de 2 anos da queda do caso Roe v. Wade, a infame decisão da Suprema Corte norte-americana responsável pelo extermínio, né, de dezenas de milhões de inocentes ao longo de quase 50 anos. Isso aqui sim foi o verdadeiro extermínio maior de todos aí que aconteceu na história moderna, muito mais do que aquilo que se vitimou na Primeira e na Segunda Guerra, não mais do que os comunistas eliminaram, né? Os comunistas eliminaram pessoas já adultas, crianças, enfim, né? Todo mundo sabe aí os grandes expurgos e o que aconteceu, mas dentro dos Estados Unidos o maior extermínio de pessoas que já aconteceu por conta da decisão, né, que a Corte Maior daquele país tomou no caso Roe v. Wade, porque lá o direito deles é mais pelos costumes do que positivista, né? Então as decisões das cortes são muito importantes, e foi algo que foi revogado recentemente, né? Esse costume maldito que eles tinham lá caiu por terra em 24 de junho de 2022 e espero que nunca mais seja revertido, pelo contrário, continue avançando cada vez mais em mais detalhes de proteção da vida, porque vocês imaginam, né? Aqui fala de dezenas de milhões de bebês inocentes. Eu não sei exatamente qual o valor, a quantidade, mas se eu não me engano foram 50 milhões de pessoas que foram eliminadas. Então você imagine 50 milhões de pessoas a menos dentro dos Estados Unidos, a diferença que isso foi. Eu ainda tenho uma convicção pessoal, isso não é baseado em fato nenhum, né? Não é nada disso, é uma opinião e uma convicção pessoal, de que essas crianças, quando elas são eliminadas, elas fazem muita falta para o mundo, porque se você buscar na história da humanidade, o que se buscou eliminar, como por exemplo Herodes e outros tentaram eliminar pessoas que eram altamente iluminadas, que vinham fazer uma diferença muito grande positivamente no nosso mundo. Então o mal, né, aquelas pessoas que se alinham com essas forças das trevas, eles sabem disso. Então, geralmente, eles conseguem eliminar os melhores de nós antes deles nascerem, né? Aqueles que poderiam ter nos ajudado a sermos muito melhores do que somos. Alguns escapam, né? Alguns escapam e conseguem fazer a diferença. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.